Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, A Letra Encarnada, também conhecido, na verdade mais conhecida por outra tradução em que se intitula A Letra Escarlate, do escritor estadunidense Nathaniel Hawthorne. Obra esta que, nesta edição que eu tenho aqui, saiu pelo Clube de Literatura Clássica. Gostei muito da obra. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas das minhas impressões. Caso você tenha interesse em adquirir o livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que você vá lá, dê uma olhada, veja o preço e, se for o caso, que compre o livro através do meu link, porque assim você ajuda a manter o canal. E caso você goste de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois esta é uma forma de você mostrar que gostou do meu trabalho. Então bora lá! A Letra Encarnada é um romance histórico. Isso quer dizer que ele busca retratar padrões, comportamentos, modos de vida de um determinado período. No caso, o autor volta-se para o período do século XVII, na recém-formada Nova Inglaterra, né? Ou seja, aquelas colônias, aquelas primeiras colônias inglesas ali na América do Norte, mais especificamente no caso deste livro aqui para Massachusetts, que hoje é um estado norte-americano. E vejam, é um retorno de 200 anos, cerca de 200 anos, porque Hawthorne ele viveu no século XIX, né? O período descrito por ele, onde o puritanismo era muito forte naquelas colônias, e eu já falo melhor sobre isso, serve de pano de fundo para este romance, que vai se passar em torno de vários símbolos. O mais forte deles é a letra encarnada, a letra escarlate, ao qual nós somos apresentados ainda no começo do livro. O livro é organizado, é produzido como um relato histórico mesmo, como alguém que foi lá e buscou documentos a partir dos quais produziu a obra. Então ele não tem um capítulo inicial nos moldes que nós estamos acostumados a ver em outros romances, mas sim uma introdução. A introdução intitulada Alfândega. Nessa introdução, uma longa introdução, é o capítulo mais longo do romance, nós somos apresentados a um homem que foi designado para ser diretor da alfândega da colônia de Massachusetts. E, enfim, quando ele chega lá, ele vai descrever tudo com o qual ele se depara. Ele vai descrever o comportamento dos demais servidores da alfândega com uma crítica belíssima, né, a determinados comportamentos, muitos deles que valem até como crítica atual a determinados tipos de servidores públicos, até mesmo aqui no nosso país, né? Não são todos, mas se aplica bem a alguns. Ele vai descrever um pouco a colônia em si, né, a cidade, no caso ali a cidade de Salem, nos dando uma ideia da arquitetura e ao mesmo tempo do clima, né, um clima meio que melancólico, de um lugar basicamente assim, é como se fosse um lugar isolado do mundo. E esse isolamento, esse distanciamento, principalmente em relação à Europa, isso em vários momentos do livro é realmente ressaltado. Isso nos ajuda a entender muito do que nós veremos na história, né? Um lugar praticamente com modos próprios de interpretar leis, de interpretar questões religiosas e de apresentar também suas punições em relação a determinadas infrações. O fato é que esse novo diretor da alfândega, um determinado dia, decide bisbilhotar o prédio em que funcionava a alfândega, mais especificamente um sótão lá, e ele encontra, em meio a vários papéis, caixas com documentos, algo que lhe chamou a atenção. É um embrulho, um pacote, em que ele, mexendo lá, ele vai encontrar uma letra encarnada, uma letra escarlate, num tecido, bordada num tecido, e algumas folhas, né? Umas folhas descrevendo algo a respeito de alguém e dessa letra. E aí nós somos apresentados para esse símbolo, esse grande símbolo que perpassa toda a obra, e ao mesmo tempo a quem usara
A princípio, ele não dá muita noção, ele só diz que é um símbolo que tem uma força muito grande, uma energia que até o afeta nesse momento. Ele diz, acreditem ou não, mas uma certa força emanava daquilo ali e me atingiu e tal. E essa força, esse misticismo em relação a determinados símbolos que terão na obra, isso é muito forte. Ele vê lá nos papéis que estavam junto com essa letra, referências a uma tal de Hester Prynne, que eu vou chamar aqui de Esther, né? Essa Esther parece ser uma pessoa, pelo que ele vai vendo ali, naquela descrição inicial que ele vai lendo, uma mulher que gozara de determinada reputação. Usa-se até a expressão pessoa notável no seu tempo, uma pessoa com uma certa imponência, um aspecto assim respeitável, enfim. E essa pessoa usar essa letra, e ele começa a se perguntar, não sei muito bem o que simbolizava, mas devia ser algo grave, algo importante, porque uma pessoa como esta para usá-la, enfim, né? A partir daí ele vai se debruçar com mais cuidado nesses papéis, nesses documentos, e investigar um pouco mais a vida dessa pessoa. E aí nós temos a entrada no romance em si. Romance que parece que não, mas devido a isso que está lá na introdução, ele tem uma narração em terceira pessoa intrometida dentro de uma narração em primeira pessoa. Porque nós temos esse servidor da alfândega que se deparou com os acontecimentos, ou seja, ele é personagem um pouco dessa história, ele vai contar o que ele viu, o que ele pesquisou ali naqueles papéis. Pois bem, finda a introdução, nós iniciamos o livro em si, já de cara uma cena bem forte, bem pesada, onde Esther sai da prisão, ou seja, ela estava presa ali naquele ambiente por alguma coisa que ela cometera, e é conduzida a um cadafalso, uma espécie de local onde se expunham os criminosos da cidade. Ao mesmo tempo, quando havia pena de morte, era ali que eles morriam. E Esther é conduzida a esse cadafalso com uma criança nos braços. E aí a gente começa já a entender algumas coisas. Ela não recebe uma pena de morte pelo seu crime, a gente é apresentado a tudo assim aos poucos, né? De forma muito natural, mas bem aos poucos mesmo. Ela não é condenada à morte, mas sim é uma humilhação pública. Ela deve ficar algumas horas naquele cadafalso, tendo em si bordada no seu peito, né, sobre o seu peito, uma letra encarnada, a letra A, que representa a palavra adultério, né, adúltera, enfim. E essa letra, embora a exposição dela no cadafalso seja por algumas horas, essa letra ela deve ficar sobre o seu peito por toda a vida. Ela era casada, fora para ali algum tempo antes, uns 2 anos antes, para aquela colônia, veio da Inglaterra para a colônia. O seu marido viria depois. Demorou muito para vir, nunca chegava esse marido, e acontece que ela acabou tendo uma relação extraconjugal com uma determinada pessoa ali daquela cidade, daquela localidade, que ela insiste em não dizer. Inclusive tem um determinado ponto no início da narrativa, que o pessoal, quando está lá expondo ela no cadafalso, os líderes religiosos, enfim, o governador, todos que estão ali, cobram dela, né, exigem que ela diga quem fora o homem com o qual ela se relacionara, para que ele também seja exposto à humilhação, para que ele também carregue a letra encarnada no peito, enfim. E ela se recusa de toda forma a dizer quem foi. O fato é que ela acaba tendo que suportar essa humilhação pública sozinha. Ela escolhe isso por amor, a gente vai ver depois, né? Ela se nega a dizer quem foi por amor, mas isso traz para ela um peso muito grande, porque ela vai ter que lidar com todas essas consequências sozinha durante muito tempo. Enfim, com a filha que foi fruto desse relacionamento, filha ali de uns 3 meses, né? Ou seja, acabara de nascer ainda na prisão. Depois de ser exibida ali, ela é reconduzida para a prisão, onde passa mais uns dias cumprindo sua pena, e em seguida ela é libertada.
ela é libertada com a letra no peito e tem que se virar, né, para viver. Ela vai começar a trabalhar, ela é muito habilidosa no bordado, né, na costura. Tanto é que foi ela que bordou a letra, muito bonita, né? O bordado em si ele chamava muito a atenção. O narrador vai nos colocar diante disso o tempo todo. Era uma letra que tinha uma luz, um encanto, uma beleza em si, muito forte. E ela, com suas habilidades de bordado, ela passa a sobreviver, né? Criar sua filha numa cabana um pouco mais afastada da cidade. E é interessante porque ela é vítima de preconceito, de humilhação por parte da população o tempo todo, mas a população também se vale dos serviços dela, precisa dos serviços dela para fazer uma roupa para um batizado, para uma ocasião especial. A própria roupa do governador era feita por ela, né? E apesar disso tudo, ela é o tempo todo apontada na rua, ela é o tempo todo xingada onde ela vai. Isso não faz, contudo, com que ela se revolte contra aquela população. E isso é muito interessante. Ela carrega em si um sentimento de culpa muito forte. Ela sabe que ela pecou. Ela se sente uma pecadora, ela se sente indigna de ser perdoada. E ela não se revolta contra as pessoas, ela simplesmente aceita tudo aquilo ali e aceita conviver com aquela letra, porque tem um detalhe, ela não foi proibida de sair da Nova Inglaterra, ela não foi proibida de voltar para a Inglaterra, de ir para outro lugar do mundo que ela quisesse, poderia ter ido, mas ela quis permanecer com sua filha lá, passar por toda essa humilhação durante toda a sua vida lá, não se livrou da sua culpa, do símbolo da sua culpa ali ardendo no seu peito, né? Como se ele tivesse uma vida própria. E por isso que eu falo na simbologia da obra, porque é bem isso. O símbolo parece, esse símbolo em si, esse é um deles, parece ter vida, poder próprio. E queima o peito dela, né? Mas ela, enfim, não se nega a viver assim. Esse não é o único símbolo. A própria filha dela, a Pearl, ela também é um símbolo do adultério, é um símbolo de sua vergonha também, que ela também tem que carregar por toda a vida. Tem um determinado ponto do livro em que diz que para onde ela ia, independentemente de onde fosse, ela levava a filha junto, né? E essa filha estava o tempo todo lembrando a ela do seu pecado, da sua vergonha, da sua punição. A filha já era uma punição para ela, e nós temos aqui um embate muito forte na obra entre puritanismo e paganismo, né? Nós temos uma sociedade, a sociedade onde depois dos fatos narrados aqui, não depois da publicação da obra, lembrando que tem esse ato aí de 200 anos, depois dos fatos narrados aqui, houve depois lá o caso das bruxas de Salem, né? Então, vale lembrar que nós estamos num ambiente aqui onde se passa muito bem esse conflito o tempo todo entre cristianismo puritano de um lado e paganismo do outro. Isso está presente em toda a obra, quer em alguns personagens, quer em algumas práticas, quer na forma como os símbolos são descritos. A filha é muitas vezes descrita na obra como filha do demônio. Ela parece ter em si um poder, um encanto diferente, que faz com que ela tenha hábitos sobre-humanos. O narrador ele exagera muito nisso, né? Tem determinados momentos em que ela não parece caminhar, mas sim levitar. Ela tem um poder, uma energia, uma coisa meio diabólica, como é descrito. É interessante isso porque às vezes ela está simplesmente brincando como qualquer outra criança brincaria. E tem também uma certa rebeldia, né, que a mãe não consegue evitar, não consegue trabalhar isso aí para evitar certos comportamentos dela. E, naturalmente, toda criança que é assim vai ter comportamentos, às vezes, fora daquilo que se esperasse. Mas, na obra, o narrador descreve isso como algo diabólico, enfim. É quase como se a filha fosse uma bruxa em si. E até em determinado ponto da obra ela é chamada de bruxinha. Bom, mas essa filha é também um símbolo dentro da obra, um símbolo do seu pecado, da sua vergonha, assim como também o cadafalso. O cadafalso em vários momentos, não apenas naquele momento em que ela está ali
sendo humilhada, exposta, mas em vários outros momentos ele aparece na obra em cenas importantes, estando ali também como um símbolo permanente dessa vergonha dela, que lhe traz à mente o tempo todo o seu pecado. Eu falei em puritanismo, não adentrei muito na questão. Os puritanos são uma vertente do cristianismo protestante, né? Ele surgiu lá na Inglaterra por influência do pensamento de Ítalo Calvino. O puritanismo ele estaria influenciado por Calvino tanto quanto talvez uma igreja presbiteriana, entende? Mas de forma muito mais rígida. Eles são muito rígidos em termos de comportamento, em termos de interpretação das escrituras, e também tem uma rigidez muito específica em relação à sexualidade, né? Então há uma repressão muito forte da sexualidade. A ideologia puritana ainda hoje ela existe através de algumas obras, de alguns autores, enfim. Mas naquele tempo ela era, ao mesmo tempo, uma compreensão política e religiosa que conduzia a um modelo de sociedade. E vale lembrar que a Nova Inglaterra daquele tempo, ela era um ambiente puritano, não apenas em termos de interpretação religiosa, mas em termos de política mesmo, de organização política, do dia a dia ali daquela comunidade. Então, daí nós tiramos o rigor com que determinadas questões eram tratadas e o rigor com que o adultério foi tratado aqui, né? Essa humilhação pública, e aí ela poderia até ter sido condenada à morte, né? Não foi porque se apiedaram um pouco dela, tem um determinado ponto na narrativa em que se fala do julgamento, né? Acabaram se apiedando dela ali e decretando essa pena de exposição da marca do adultério por toda a vida. E é interessante que, além da punição exterior, né, do mundo exterior, existe uma punição interior muito forte, porque o tempo todo ela carrega essa culpa com ela. Ela não deixa um único momento, nem num determinado ponto da obra em que ela começa a ficar mais forte enquanto personagem, ela deixa essa culpa de lado. Então é algo muito forte, é algo que atormenta mesmo, vai atormentando o próprio leitor junto com ela, né? O modo como ela o tempo todo, nem quando ela está sozinha, ela está livre disso aí. Eu digo que ela vai crescendo enquanto personagem, porque no começo, até por querer se deixar um pouco suspenso sobre quem fora o homem com o qual ela tivera o seu relacionamento, não se diz muita coisa sobre ela. É uma narrativa bem fria em relação a determinados pontos. É um romance também muito psicológico, mas essa psicologia do romance ela vai crescendo ao longo do livro. No começo não é tão forte. Esther vai ganhando força e vai ganhando relevância enquanto personagem mais da metade do livro para frente. Mas se o narrador tivesse exposto lá no começo algumas coisas, ele teria já entregue quem fora o homem, né? E não era esse o objetivo. Eu não vou falar aqui quem foi o homem com o qual ela teve uma relação, porque isso é mais importante, vai causar uma expectativa no leitor muito maior do que os fatos lá que acontecem no fim do livro, né? Seria um spoiler muito mais forte revelar isso do que revelar o fim do livro em si. Então eu vou me abster aqui, embora muita coisa importante deixará de ser contada aqui neste vídeo, mas é uma forma de guardar essa revelação importante para o momento da leitura de vocês. Mas não é um problema dizer que o esposo de Esther, ele chega na Nova Inglaterra exatamente no dia em que ela está lá exposta naquele cadafalso, né? Algo que eu não falei ainda, mas na primeira cena nós somos apresentados a ele. Ele ainda como alguém estranho, que ela lá no cadafalso, ela fixa o olhar nele, ela reconhece ele depois de 2 anos sem vê-lo, mas ela reconhece de pronto. Ele passaram um tempo com os indígenas, né, norte-americanos, então ele está ali com uma vestimenta híbrida, e aí nós somos também apresentados a uma sociedade em que os indígenas, enfim, estavam ainda vivendo ali com os colonos. Essa convivência não foi a mais pacífica de todos, como não foi na América como um todo, né?
mas ele chega depois de uma estadia com os indígenas. Ele que era um intelectual, um físico, que aprendeu também muita coisa com os indígenas, de ervas, etc. Ele se tornou quase um especialista em medicina, em cura, e isso vai ser fundamental também para o seu papel dentro da narrativa. Mas o fato é que ele chega ali com umas vestes híbridas de europeu com indígena, fica ali no meio da multidão observando ela, e ela já olha para ele ali, percebe, vai reconhecendo ele, mas não é nomeado ainda que ele é o esposo dela. Isso vai ser feito mais na frente, quando ele vai na cadeia, depois de um período em que ela fica muito mal, depois da exibição. Ele vai lá na cadeia para tratar a menina, enfim, e a gente fica sabendo que ele é o esposo dela, que chegou justamente naquele dia e que viu tanto que a sua esposa o traiu, viu a humilhação dela e viu que ela tem uma filha, que não é dele, mas sim de outro homem. E ele pergunta quem foi o homem e ela também não diz para ele, mesmo ali na intimidade da cela, ela não diz para ele quem foi. Ele diz, já que você está disposta a guardar esse segredo, eu também quero que você guarde um, que não diga a ninguém que eu sou seu esposo. E ela aceita. Conhecendo a história dela com esse esposo, a gente vai entendendo algumas coisas. E a gente vai entendendo que o adultério de Esther não é como alguns tipos de adultérios por aí, tá? A gente vê que ela casou com essa pessoa que já é um idoso na obra, né? Então uma pessoa já chegando ali, né, a gente supõe, nos 60 anos, enquanto ela bem jovem. Então provavelmente ele casou com ela ali no fim da adolescência, início da sua juventude. Casou sem amor, ela foi seduzida por ele de alguma forma, o livro não conta isso, mas o fato é que ela aceitou casar-se com ele e sem amor nenhum. E ela até diz num determinado ponto do livro, eu nunca menti para você, eu nunca te amei, né? Jovem demais, casada sem paixão, sem amor, e ainda sendo obrigada a passar 2 anos sem o marido, né? Sem ter respostas dele, não chegava notícia. Ele, enfim, como eu falei no início do vídeo, ele a envia para Nova Inglaterra, diz que vai, depois de um tempo, vai resolver alguns negócios, depois vai, e simplesmente some, não chega notícia, ninguém sabe se ele morreu, se ele estava vivo, enfim. E aí vocês imaginem, essa pessoa no auge da sua juventude, não sejamos hipócritas, tem aí seus desejos, e aí é onde está a grande chave. Esther não o traiu por pura falta de caráter. Muito pelo contrário, a gente vai vendo ao longo da narrativa que ela tem sim muito caráter. O fato é que ela o traiu simplesmente por não saber o que ia acontecer com ela, não ter notícias do marido, enfim, e ter o desejo, né, de ter uma relação normal com alguém. E se apaixona por esse homem com o qual ela tem essa relação. Acaba nascendo uma filha e descobrem. Ela que tinha vindo casada e esperava por um marido, de repente aparece com um filho, né, e daí se descobre o adultério. Então eu fiz essa observação para que não pensemos que foi um adultério assim do nada. E se eu falei de culpa em alguns momentos do vídeo, se eu falei no peso de determinados símbolos, o fato é que esse símbolo da letra encarnada, essa culpa de Esther vai estar com ela por toda a vida, né? Ela tem um determinado ponto da narrativa, quando tudo já foi revelado, quando todos já sabiam quem era o homem com o qual ela se relacionara, que aquele homem, o físico respeitado ali, fora seu marido, enfim, quando tudo é revelado, ela decide partir com sua filha. Já uma criança, né, um pouco mais velha, quase uma adolescente ali, ela parte com ela para a Europa, mas ela acaba retornando. Ela parte para a Europa meio que estaria livre da letra no seu peito, mas um tempo depois ela é vista novamente lá na comunidade. Ela volta já sem a filha, provavelmente a filha seguiu sua vida, se casou, e ela volta para Nova Inglaterra, para a mesma cabaninha lá em que ela vivera, para viver sua culpa com a letra no peito. E aí uma letra já ressignificada. Lembram que lá no começo eu disse que quando o narrador ele está lá fuçando nos documentos da alfândega, ele acaba sabendo que essa Esther era uma pessoa de certa reputação, uma pessoa respeitada e tal. Aí você diz, como depois disso tudo? É que com o tempo ela foi se convertendo devido à sua personalidade.
a querer ajudar as pessoas, e ela ajudava muito os outros, os necessitados. Ela sempre estava ali doando do que ela ganhava com seu serviço para a comunidade, para aqueles que mais precisavam. Ela aconselhava muito as pessoas em matérias do coração, né, como diz aqui no livro. E é interessante porque aquela sociedade que a condenava, que apontava o dedo para ela por ela ter essa letra, por ter cometido um adultério, era a mesma sociedade que, vez em quando, ia lá se aconselhar com ela a respeito desse mesmo tema. Mas o fato é que sim, ela, em determinado ponto da vida, foram esquecendo o adultério dela, o crime que ela cometeu, e foram vendo ela como uma pessoa respeitável. A letra que tinha o símbolo inicialmente de um crime, depois passou a ser o símbolo quase de uma veneração. O símbolo de algo negativo se converte para a sociedade em algo até certo ponto positivo. Isso nós vamos vendo ao longo do livro. É interessante, para a sociedade, para ela não. Para ela é sempre símbolo de uma culpa, e de uma culpa da qual ela não quer se livrar, que ela mesma vê remoer dentro do seu peito e não quer se livrar daquilo ali. Mas é interessante essa marca que carrega alguém por toda a vida. Isso não é uma coisa específica desse livro e dessa personagem, tá? Jean Valjean, lá nos Miseráveis, ele, com seu documento de identidade que mostrava onde quer que ele chegasse, que ele for um forçado, que também cometeram um crime, mas por necessidade, é algo parecido com Esther, né? Que não comete um crime por mau caratismo, mas sim pelas circunstâncias da vida. Mas Jean Valjean também é condenado a viver a vida toda marcado por algo do seu passado. A sociedade simplesmente não estava disposta a esquecer aquilo, a sociedade simplesmente não estava disposta a aceitar aquela pessoa dentro dela. O mesmo acontece com Esther durante grande parte da narrativa. Aquela sociedade também não está disposta a aceitá-la. Aquela sociedade está disposta a sempre tê-la, ou durante grande parte do livro, a tê-la como uma criminosa, a tê-la como alguém que não merece o convívio com as outras pessoas. Mas não pensemos, ao ler livros como este, ao ler A Letra Encarnada, ao ler Os Miseráveis de Victor Hugo, não pensemos que esse tipo de marca está fadada a ficar apenas nos livros, a ficar apenas em relação a Esther, a ficar apenas em relação a Jean Valjean e a tantos outros personagens. Isso é algo comum no ser humano, estabelecer marcas, estabelecer condenações que se pretendem eternas. Nos dias de hoje nós vemos algo assim, né? As pessoas cometem um determinado erro e com o tribunal da internet, que só tem pessoas perfeitas no mundo, enfim, né? Isso fica ainda mais forte. As pessoas são condenadas, as pessoas são canceladas, as pessoas são demitidas, impedidas de trabalhar, impedidas de continuar com uma determinada carreira por conta de erros. Então é algo muito humano. Isso que autores como Halford trazem para os seus livros, esse peso de um passado que está perenemente se fazendo presente na vida de alguém por conta de um erro num determinado ponto de sua vida. Isso não é algo exclusivo dos livros. Autores como ele sabem mostrar isso muito bem, sabem denunciar isso aí muito bem. Ele que é apontado por Otto Maria Carpo no seu livro História da Literatura Ocidental como um puritano antipuritano, porque ele está o tempo todo criticando algumas coisas daquela sociedade. Ele que em si era membro daquela sociedade, né? Uma crítica bem velada, bem inteligente, sem utilizar palavras de crítica, mas mostrando através da narrativa. Um autor como esse tem sim muita habilidade ao expor isso aí, mas que nunca pensemos que isso é algo exclusivo dos livros. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que tenham se disposto a ler o livro, um livro que não é dos mais comentados da literatura estrangeira aqui no nosso país, embora seja uma grande obra da literatura estadunidense e cabe sim ser conhecido, ser comentado, porque é uma obra magnífica. Não deixe de interagir com o vídeo, deixando sua opinião, dizendo se você já leu, se gostou do livro. A participação de vocês é sempre muito importante. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.